Você já se perguntou quem realmente foi Chico Xavier? Será que ele era apenas um médium? Ou estaria conectado a algo muito maior? Severino Celestino nos leva por uma jornada impactante pelos bastidores da espiritualidade, onde Emmanuel revela, Jesus coordena e Chico Xavier executa com humildade e lágrimas. Este não é apenas um vídeo. É uma viagem pelos planos espirituais que sustentam a missão da Terra. Você vai descobrir fatos ocultos sobre os discípulos, os apóstolos, os enviados, os compromissos milenares com o Cristo e revelações que podem abalar a sua forma de ver Chico Xavier. Prepare-se para ouvir histórias reais, profundas e inacreditáveis. O cão no colo de Chico, o espírito reencarnado que retorna como neto do desafeto, o momento do desencarne e uma visão que pode ligar Chico diretamente a Francisco de Assis. Não é exagero dizer que este vídeo pode reescrever sua compreensão sobre missão espiritual e reencarnação. Assista até o fim. Se inscreva, compartilhe e comente. Você acredita que Chico era muito mais do que imaginamos? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, ao nosso amigo Mestre Jesus e ao nosso companheiro Mário Jorge, pelo presente que ele me oferece de poder estar aqui hoje à tarde, para conversar um pouquinho sobre o nosso mestre, companheiro, amigo, irmão Francisco Cândido Xavier. Essa frase que nos foi dada, o discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Essa frase é do maior apóstolo desencarnado que nós temos notícia, que é o nosso querido Emmanuel, a quem Chico Xavier dizia que Emmanuel tinha muita paciência com ele. Eu agradeço a Deus a bondade do Emmanuel, que sempre teve muita paciência comigo. E eu vou pedir a vocês também um pouco de paciência comigo, para que eu possa externar o que temos a explorar nesta tarde. Assim, meus queridos irmãos, essa frase tem muito a ver com o que Jesus coloca em Mateus 16, 27, a cada um segundo suas obras. Se você não assimila o ensinamento, se você não se torna um discípulo, você não pode realmente evitar um retorno para terminar, para completar a obra de Jesus. Nós vamos rapidamente separar didaticamente o significado das palavras discípulo e apóstolo. Como vocês podem ver, a palavra discípulo, ela é uma palavra derivada da língua hebraica. A palavra se chama talmide, que é o aprendiz, é aquele que aprende com o mestre. O grego chama matetes, que é também aprender. E o latim chama discípulo, que é aprendiz. E o grego é que nos legou a palavra apóstolo, que na verdade o apóstolo é aquele derivado, aquele que aprendeu com o discípulo, mas que em seguida foi enviado. O hebraico chama de sholeach e o grego chama de apóstolo. Então nós poderíamos dizer que Jesus escolheu 12 discípulos, que estudou, que conviveu e que aprendeu com ele. Mas a partir daí, passaram a ser enviados. Porque Jesus falava que
Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em toda a história do Velho e do Novo Testamento, nós encontramos citações que falam de enviados. O próprio José do Egito fala para os seus irmãos que foi Deus que me enviou adiante de vós. Moisés também. Eu te enviarei, fala a voz da sarça ardente, para fazer sair do Egito o meu povo. E nessa sequência de enviados, nós temos muitas outras passagens de profetas, Isaías e tantos outros, que foram enviados. Hoje, nós somos enviados de Jesus para levar a sua mensagem, viver e difundir onde quer que estejamos. Esse é um significado que encontramos ratificado e registrado no profeta Jeremias. O Senhor me enviou a profetizar. Jeremias 26, 12. E em Malaquias está a resposta do profeta falando que enviaria um mensageiro para preparar o caminho de Jesus. Que esse enviado foi João o Batista. Então nós temos assim vários conceitos para que a gente não confunda o discípulo com o enviado. Daí porque Paulo nunca foi discípulo de Jesus e nós só o conhecemos como Paulo apóstolo. Espero que tenhamos assimilado esses conceitos, porque nós vamos falar um pouquinho sobre um projeto de Jesus para o nosso planeta, que nós vamos tratar dele utilizando algumas informações de Emmanuel e do próprio Jesus no seu Evangelho. E assim Jesus, como luz do mundo, que ele é para todos nós e que ele se intitulou Eu sou a luz do mundo, em João 8,12, ele deixou um recado muito direto para nós, lá no Monte das Oliveiras, onde ele realizando a sua última mensagem, antes de ser entregue, de frente para Jerusalém, do outro lado do vale do Cedron, Jesus se curva diante de Deus e deixa essa fantástica mensagem para todos nós, porque a letra está pequena, eu vou ler, para que vocês que estejam mais distantes possam registrar. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha junto a Ti, antes que a terra e os céus existissem. Muitos tradutores colocam antes da criação do mundo. Mas lembremos-nos que a terra não é o mundo. A classificação que Moisés coloca lá na introdução do Gênesis, quando ele coloca no texto original, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ele está dizendo que no princípio criou Deus as águas e a terra, ou seja, os céus. A palavra shamayim significa cheio d'água. Então, a criação a que se refere Moisés é a criação do nosso planeta. E que Jesus aqui ratifica e lembra que antes deste planeta ser criado, ele já estava junto com Deus, se preparando para assumir a nossa responsabilidade, o carinho de cuidar de cada um de nós. E esse projeto Jesus foi realizando, assumindo a presidência do nosso planeta. Ele tomou providências para que nós chegássemos aonde chegamos. Enviou pessoas, espíritos qualificados que nos legaram a primeira, a segunda e a terceira revelação. E eu, como espírita, há 34 anos, eu digo a vocês, quando eu leio esses
essas informações, quando eu descubro essa revelação, eu fico com muito medo, porque nós poderíamos refletir um pouco que os judeus só conhecem a primeira revelação. Os católicos, os protestantes conhecem a primeira e a segunda. E nós espíritas conhecemos a primeira, a segunda e a terceira. E escutamos de Jesus a seguinte frase: a cada um será cobrado segundo o que foi dado. Então nós espíritas não podemos alegar desconhecimento. Os outros poderão dizer: eu não conhecia a segunda nem a terceira. E quanto a nós espíritas, eu só tenho uma solicitação: Deus tenha piedade de nós. Porque nós não temos nenhuma alegação contrária de que desconhecíamos tudo isso. E Jesus nos deu a felicidade, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, como trabalhadores da última hora, de termos o privilégio de ter recebido tanta informação, tantos exemplos. Daí a nossa responsabilidade realmente é muito grande. Esse é o local onde Jesus fez essa revelação, que hoje tem uma igreja construída lá. Cada cúpula dessa igreja foi doação de um país do mundo, por isso, além de igreja da agonia, ela é chamada de igreja das nações. Fica do outro lado, aqui embaixo vocês veem o vale do Cedron, onde fica um rio Cedron, e do outro lado é Jerusalém. Fica um monte das oliveiras de frente para o Monte Sião e Monte Moriá. São dois montes que se olham frontalmente, e que Jesus realizou coisas fantásticas nesses dois locais. Essa é a pedra que naturalmente dizem que Jesus fez essa última revelação. Aí tem sempre muita gente, eu tive que ficar aí praticamente 1 hora pastorando que não tivesse ninguém, para poder conseguir uma fotografia desse local. E eu não sou Roberto Carlos, mas esse cara sou eu, só para esclarecer. Essa é a frente da igreja, onde nós temos os 4 apóstolos classificados na ordem cronológica. E aqui, meus irmãos, o projeto de Jesus inicia aqui, nessa aldeia, a aldeia de Naum. A palavra aldeia em hebraico chama Kifar, daí Kifar Naum, a aldeia de Naum, onde o profeta Isaías predisse que desceria uma luz. O povo que andava em trevas ouviu uma luz. Naftali, terra de Naftali e de Zabulon, porque aqui nessa região ficava as terras dos filhos de Jacó, cujo nome era Zabulon e Naftali. Então o profeta, há 800 anos antes de Jesus, ele já predisse que Jesus iniciaria seu ministério aqui. Uma mediunidade assim fantástica. E aqui nós temos a igreja ortodoxa grega, e aqui essa área pertence aos franciscanos, que são católicos. Aqui Jesus iniciou o seu ministério. Ainda são pedras do tempo de Jesus, restos de sinagoga, que Jesus utilizava inclusive como ensinamento naquela região. Este é o Mar da Galileia, o local onde Jesus escolheu para trabalhar em todo o seu ministério na Galileia. Praticamente está em torno desse mar, que na verdade não é um mar. O hebraico chama Yam Kinneret, que é Madar Lira, que ele tem forma de uma harpa ou de uma lira. É um lago com 36 quilômetros de largura, de comprimento, 13 de largura e aproximadamente 250 metros de profundidade. É um local que vale a pena você estar nele, sentir as energias espirituais deixadas por Jesus ali.
E ali próximo, um pouquinho próximo de Cafarnaum, um local chamado Tábega, nós encontramos essa marca do tempo de Jesus, que isso aqui é um trapiche. Aqui os barcos ancoravam naquela época para saírem em busca de peixe, porque ainda hoje esse lago tem muito peixe. E aqui, meus irmãos, em Cafarnaum, Jesus plantou a semente do Evangelho para o mundo. E aqui, nesse local, ele começou a fazer a sua escolha. Aqui, ele escolheu os seus primeiros discípulos, aqueles que ele iriam representá-lo no futuro. E nós fazemos muita alusão a isso, falando que Jesus não escolheu nenhum doutor, nenhum médico, nenhum letrado, eram todos simples pescadores, semi-analfabetos, mas Jesus sabia quem escolhia, porque como costumamos dizer, Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. E foi assim que ele deu condições desses homens, convivendo com ele 3 anos, prepararam-se para se tornarem de discípulos a apóstolos, enviados para a missão nobre depois da sua unção, porque na verdade a unção é uma escolha divina, todos se tornaram seus discípulos oficiais, e é esse local aqui especificamente, e aqui é onde a fotografia que eu tirei foi aqui de lado, onde ele iniciou a escolha do seu primeiro grupo, que inicialmente era Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Depois ele adicionou Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Cananitas e Judas Cariotes, o mesmo que o entregou, que nunca o traiu. Por favor, não estou aqui para defender Judas, mas ele nunca traiu Jesus. Esse é um local onde tem, o único local em Israel que tem pedras em forma de coração. É onde Jesus escolheu os seus discípulos. E aqui nesta pedra, que fica do lado de dentro, onde ele fez aquela escolha, aqui ele realizou, já depois da crucificação, uma refeição que ficou famosa, onde ele chama Mensa Christi, que é um termo latino, mas foi aqui que ele pediu a Pedro que apacentasse as suas ovelhas por 3 vezes. E é chamada igreja também do primado de Pedro. Aqui uma foto só mais aproximada. E Jesus teve enviados. Eu vou citar alguns famosos. Esse é Abraão, que levou o seu filho Isaac para o sacrifício. Não foi discípulo de Jesus, mas foi um enviado espiritual. Lembre-se que Jesus é presidente de todo o planeta. Ele enviou Abraão, Isaac e Jacó, os profetas. Depois ele mesmo vem e por último ainda promete o Consolador que nos envia posteriormente. Aqui é um outro neto de Abraão, Jacó, que introduz para nós a questão da mediunidade onírica com o seu sonho lá, onde ele vê uma escada em que anjos subiam e desciam, mostrando a intercomunicabilidade entre os 2 planos. E nós gostaríamos de falar um pouquinho agora sobre esse grande médium, chama-se Moisés, além de médium enviado de Jesus, um grande médium de efeito físico, por causa do fenômeno da sarça ardente, e começou no momento que Moisés já tinha fugido do Egito, já se encontrava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e não tinha nenhum compromisso assumido com espiritualidade nenhuma. Mas ele ouve uma voz dentro dessa sarça, que ele não sabia quem era, e nós somos médios espíritas, e eu fico perguntando, se víssemos um arbusto no quintal da nossa casa, pegando fogo e uma voz saindo de dentro, falando conosco, qual seria a nossa reação? E Moisés escuta
E a voz diz assim: eu preciso que você vá ao Egito libertar o meu povo do faraó. Local que ele tinha fugido, porque tinha morto um soldado egípcio. E que ele não estava preocupado. E Moisés nos dá um grande exemplo para nós médios, da doação que temos que ter frente ao convite de Jesus. Porque ele não perguntou. Moisés não perguntou: quanto é que eu vou ganhar para realizar essa missão? Você acha que eu vou fazer isso simplesmente de graça? Não. A pergunta que Moisés faz já denota que ele assumiu o compromisso. Porque ele diz assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Porque ele não sabia nem quem estava mandando. E surge aquela famosa frase que está no livro do Gênesis, que todo mundo diz assim, que a voz disse: eu sou aquele que sou, com a tradução equivocada, porque a voz diz assim: Rie, achei, rie, que é o futuro do verbo ser, eu serei aquele que estarei com o povo. Então Deus promete, a voz, e Yahvé, que era o líder, o guia espiritual do povo hebreu, diz para Moisés que ele estaria com o povo. Rie, achei, rie, e não eu sou aquele que eu sou. E essa é a montanha do Sinai. Quem alguém já foi no deserto aqui? Imagine o deserto, é uma das regiões mais inóspitas do planeta. Isso aqui, que é o deserto do Sinai, ele tem mais pedra do que areia. Fica na planície do Sinai, entre os dois braços do Mar Vermelho, do Golfo de Acaba e do Golfo de Suez. E ali no meio fica essa montanha coberta de praticamente pedras. O deserto é um local tão inóspito que durante o dia a temperatura chega nessa região aí em torno de 70 graus. E à noite tem local que chega até a menos 10. Então vocês observam que realmente é um local muito inóspito. E que Davi, ao chegar nesse local, ele descobre, porque quando a gente chega no deserto, eu tinha sempre um sonho de passar uma noite no deserto. E quando a gente chega no deserto, a gente fica de certa forma desapontado, porque a única coisa que você encontra no deserto é a ausência de tudo. Só uma coisa não falta no deserto: Deus. Por isso que Davi, na sua sábia percepção espiritual, ele diz assim: Deus, quando ele se encontra fugindo do rei Saul, que ele se embrenha no deserto da Judéia, lá saindo do oásis de En-Gedi, ele diz aquela famosa frase, que todo mundo traduz errado: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele diz: Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus quem não me falta. Porque no deserto realmente você encontra Deus. E nós tivemos a felicidade de subir essa montanha. Chegamos lá, saímos de meia-noite, chegamos de 5:30 da manhã. São 2.282 metros de altura, poeira. Só pode se subir à noite, porque durante o dia não há condições. E quando você chega lá em cima, é fantástica a sensação que você tem. E Moisés, Emmanuel coloca em A Caminho da Luz, que Moisés, médium extraordinário, recebe de emissários do Cristo, dos sinais, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Os 10 mandamentos não são mandamentos praticamente religiosos. Representam um código moral: não matar, não roubar, não adulterar, não falsificar, não levantar falso. Então é um código humano e moral. Por isso que Emmanuel diz que representam a base de toda a justiça do mundo. E segundo Emmanuel, Moisés lega à posteridade as suas traduções no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. A gente não suporta a emoção de estar aí. Eu não sei se é porque eu também sou muito sensível. Eu acho que eu choro até em enterro de cigarra, que eu me emociono com qualquer coisa.
mas aí realmente eu não consegui. Nós tivemos a felicidade de ir com um grupo de TV da Rede Mundo Maior, que estamos preparando esse material e vamos lançar no próximo ano um filme documentário que se chamará Nos Passos do Mestre, junto com a Mundo Maior, uma produção que já está em andamento. E quando nós começamos a falar na filmagem, terminamos assim e não teve condições de continuar. Mas a mensagem, a lição que você recebe é muito forte. E depois que Jesus mandou Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, Moisés, ele mesmo vem. E vem com uma mensagem muito bonita. Ele escolhe um grupo de espíritos, representado por João ou Batista, que muita gente esquece a importância que João Batista tem na história do cristianismo e na vida de Jesus. A gente costuma dizer que João era um primo de Jesus, quando muito se refere a isso, ou um profeta. E Jesus fala claramente lá em Mateus, capítulo 11, o que é que vocês foram ver no deserto? Um canil balançado pelo vento? Um homem vestido de linho e de púrpura? Não, porque os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios. Que foste ver um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. Foste ver um mensageiro de Deus. Por quê? Segundo Jesus, dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E ainda deixou a forte senha de que era ele o profeta que Malaquias falava. É ele e o Elias que devia vir para preparar o meu caminho. E curiosamente, a mensagem que João traz é a mesma que Abraão escuta lá quando ele sai da Caldeia, porque a voz diz para ele, lerá, que em hebraico o verbo lalechet é ir, ler é vai, lerá para ti. Em outras palavras, volta para dentro de ti mesmo, reforma-te intimamente. Diz a voz a Abraão. João chega dizendo, Tahazu batechuvá, voltai-vos para dentro de vós mesmo, reforma íntima. Que depois vem o Espírito da Verdade, trazendo a mesma coisa, como filosofia na doutrina, codificada por Kardec. Então nós temos João Batista, José e Maria, e os discípulos que foram os personagens, assim que eu diria, de primeira escolha de Jesus. E depois, quando ele precisa voltar, está na hora do regresso, antes daquele anúncio que ele faz no Monte das Oliveiras, ele diz que não se turbe o vosso coração, credes no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Eu vou preparar o caminho e vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não conheceu. E Emmanuel diz na obra A Caminho da Luz que aproximavam-se os tempos em que Deus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Está na obra A Caminho da Luz. Assembleias numerosas, segundo Emmanuel, se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo é enviado ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Mais um enviado de Jesus, anunciado também, o ratificado e esclarecido por Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Em Paris, nasce, no dia 3 de outubro de 1804, Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Palavras de Emmanuel em A Caminho da Luz. E chega o mestre Lyonês como realmente um enviado para a execução do projeto coordenado por Jesus,
e sob o comando do Espírito da Verdade. E Emmanuel, um senador romano contemporâneo de Jesus, chamado Públio Lentulus Cornélio, depois, na obra Há 2000 anos, está bem relatado, depois ele renasce em Éfeso, lá na cidade que João e Maria viveram, como Nestório, na obra 50 anos depois, e finalmente, como citou nosso irmão, o padre Manuel da Nóbrega, um português, que veio ao Brasil em missão. Essa é uma frase do Chico que eu acho muito bonita. Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que tolera as falhas e com a bondade, e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Então Chico escolheu Emmanuel como mestre e ele como humilde discípulo. Na sua humildade nos ensinou muito nesse sentido. Allan Kardec, Emmanuel e colaboradores, na missão de esclarecimento e consolação, faziam-se acompanhado de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade do século XIX. A caminho da luz. E o Espiritismo chegou na hora psicológica das grandes transformações do século XIX, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Segundo ele, o Espiritismo trouxe as provas da sobrevivência, reabilitou o cristianismo que a Igreja deturpou, trouxe a verdade igualitária da reencarnação e a lei moral de causa e efeito. E ainda, na minha concepção particular e pessoal, o Espiritismo ainda matou a morte, acabou com o inferno eterno e colocou Satanás fora de campo. Não existe. Foi uma das maiores alegrias como ex-quase padre que eu descobri, foi que Satanás não existia e que o inferno era uma questão de criação puramente humana. Graças a Deus. E eu queria falar um pouquinho nesse fantástico entrelaçamento entre Jesus, Emmanuel e Chico, porque dizia a meta do nosso querido Mário Jorge é que todos nós sejamos amigos do Chico, vivendo ou não com ele. E eu sempre me considerei amigo do Chico. Eu conheci o Chico Xavier como neófito na doutrina, e eu fui um neófito difícil, porque eu não aceitei o espiritismo assim de primeira linha, não. Eu, como católico, eu enfrentei no espiritismo o meu problema da minha obsessão, terrível obsessão. Eu hoje ainda continuo obsediado, só menos, mas continuo. Mas naquela época era uma coisa terrível, ou eu ia no centro, ou eu não dormia. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Agora, já que eu vou morrer aqui, é melhor morrer lá dentro, que tem quem me ampare. Era mais ou menos essa sensação. E como católico ortodoxo, eu tinha que ir à missa todo domingo. E como eu tinha que ir ao centro, eu ia me confessar. Então, eu fiquei 3 anos espiritólico. Era quinta e sexta eu pecava do centro, e no domingo eu ia me limpar na igreja. Agora havia uma curiosidade nisso, é que na quinta e na sexta eu dormia melhor do que no domingo. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E foi um período difícil, que até que eu abracei o espiritismo pela razão. Porque eu fiquei 3 anos, a ponte luminosa da minha vida particularmente,
entre o evangelho, entre o espiritismo, a aceitação do espiritismo e a mudança de religião foi o evangelho. Porque só pelo evangelho eu viria ao espiritismo. E hoje, graças a Deus, sei que não existe espiritismo sem evangelho. E foi o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38, aberto casualmente, que eu não nem aconselho. Mas eu, naquele momento, eu pedi, fiz uma prece muito grande e pedi a Deus que me ajudasse, que se o espiritismo não fosse algo importante para a minha vida, que Jesus me mostrasse no evangelho. Marcos 9, 38 dizia: Tiago e João aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, vimos um homem que não nos segue expulsando espírito, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu: Não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. E aí, meus irmãos, abriu-se a minha tela mental de tal forma que aí as coisas foram se encaixando. Veio a tela do Monte Tabor, veio o encontro da pitonisa de Endor com o rei Saul. As coisas se encaixaram a partir daí. Aí foi exatamente em setembro de 1979, faça as contas. Mulher faz ligeirinho para saber quantos anos a gente tem. Que eu me tornei espírita, graças a Deus. Não faço proselitismo que a doutrina não faz. Porque eu sou respeitado, eu sou professor de um curso de ciência das religiões, mas eu não acho que o espiritismo precise de fanatismo, porque nenhuma religião precisa. A religião e a ciência, como diz Kardec, tem que se interrelacionar. Religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é ateísmo. Então é nesse sentido que a gente tem que avaliar as coisas com racionalidade. Então, quando eu fui a Uberaba a primeira vez, eu era neófito, e eu digo, todo mundo falava em Chico, e aquilo me interessou. Em 1986, primeira vez que eu fui a Uberaba. E quando eu cheguei em Uberaba, eu entrevistava as pessoas na rua, quem conhecia, quem não conhecia Chico. Entrava nas lojas, motorista de táxi. O senhor conhece Chico Xavier? Não, senhor. Não conheço. O que é que o senhor acha sobre Chico Xavier? Chico, dizia o motorista na sua linguagem mineira, é um pai para nós. O senhor está dentro do meu carro por causa dele. Ele nos dá comida, ele nos ajuda. Eu não conheço ele, dizia o motorista. Mas eu todo dia peço a Deus que ele tenha muitos anos, porque quanto mais ele viver, mais a gente vai poder ganhar a feira da gente aqui. Então são depoimentos assim que eu fui ficando encantado. Entrava em lojas que tinham a fotografia do Chico lá dentro. E eu particularmente vi coisas naquele setembro de 1986, lá no famoso Abacateiro, na Vila do Pássaro Preto, ônibus de todos os lados, eu louco para chegar perto do Chico, não conseguia. Não deixavam aquela proteção natural. Eu digo, mas eu chego, nem que seja daqui a 15 dias, eu chego perto desse homem. E antes da distribuição que ele fazia para os pobres do pão, o dinheiro do salário dele, e depois beijava a mão de cada um, e eu só observando, ele sentou para o evangelho, lotado, tinha chegado o ônibus de São Paulo, inúmeros ônibus naquela tarde, e eu observei que um cão desse de rua, sujo, maltratado, entra no meio. O cão não pede licença para entrar nesses locais. Entra, e quando as pessoas começaram a observar aquele cão, começaram a chutar. Como se sai daqui, um chutava daqui, um chutava dali, outro fazia de lá. E naquele momento, o cão de um chuta, o outro chuta, um chuta para cá, outro chuta para lá. O cão passou perto do Chico. O Chico era uma pessoa assim. Ele ia ler o evangelho, ele não abria como a gente abre, ele escancarava mesmo, virava as duas páginas e encontrava. E naquele momento que ele está, naquela leitura do evangelho, o cão passa junto dele. Ele pegou o cão, colocou no colo, segurou a cabeça dele com a mão esquerda,
e com a direita ele continuou lendo o Evangelho. O cão imediatamente adormeceu. Parecia anestesiado, ou dizer para ele mesmo: encontrei a paz. Mas eu vi coisa curiosa: o ser humano é fantástico. Porque acreditem vocês, que teve gente que saiu de lá e foi alisar o cão depois que estava no colo do Chico. Eu sou nordestino, eu tive vontade, eu ainda disse baixinho, mas que cara de pau, né? Porque as pessoas são assim. Quando alguém importante, que é um símbolo de amor, faz alguma coisa, a gente pelo menos se sensibiliza e quer imitar. Essa foi a minha primeira viagem. Fui falar com o Chico 4 horas da manhã, depois que ele autografou 652 livros durante a madrugada e psicografou inúmeras mensagens. Uma coisa fantástica. Eu voltei de Uberaba impressionado. Em 1989 eu voltei a Uberaba, segunda vez. Fui com minha esposa. A primeira vez eu fui com um grupo da casa da vovozinha lá de João Pessoa. Teixeira, Maria José, já estão hoje na pátria espiritual, meu cunhado, Humberto Crispim. A segunda eu fui eu e minha esposa sozinho. E eu sou de uma família um pouco numerosa, desculpe que esse meu pequeno depoimento não são importantes, é só para vocês entenderem algumas questões que eu vou avaliar aqui. A minha família é muito numerosa, nordestino, lá do Brejo Paraibano, lugar um recanto, não tinha praticamente nada, só montanhas e serra. E lá em casa éramos em 27 na família. Era 2 times de futebol, ainda sobrava 5 massagistas, técnicos, a família era... E família grande tem coisas curiosas. Em 28 de fevereiro de 1957, meu irmão, porque a gente era amigo dos irmãos, assim, do 12º, eu fui o 19º. Então os meus irmãos mais chegados eram do 13º até o 24º. Os outros eram mais velhos, não tinha aconchego, os outros... E tinha um especificamente, Antônio, que para mim ele era meu ídolo, porque ele era muito curioso, construía coisas, eu vivia sempre junto dele, eu cantava para ele. Mas no dia 25 de fevereiro de 1957, ele foi embora para o Rio. E eu tinha, nessa época, eu não vou dizer, eu tinha 6, 7 anos. Daqui a pouco a biografia está pronta, mas tudo bem. E Antônio não se despediu de mim. Quando ele saiu, eu fiquei por cima da porta, emocionado, chorando, porque ele estava indo embora. E silenciou. Isso foi em 57. Até 1989, faço as contas aí, 32 anos, eu não tinha visto meu irmão. Depois dessa saída dele. E aí eu vou ver o Chico em Uberaba. Quando eu chego em Brasília, ele morava em Brasília, minha esposa ligou para ele e disse que tinha uma encomenda da família de Alagoa Grande, porque eu sou de Alagoa Grande. E não disse que era eu. Então, eram as 10h30 da manhã isso, e ele ia chegar de 1, que o nosso voo era Uberaba, era de 2. E eu nesse dia eu não almocei, fiquei ansioso demais, esperando vê-lo chegar e etc, etc. Quando foi 5:45, ele chegou. Eu não o conheci mais, não tinha mais aquela fisionomia que eu conhecia. E minha esposa disse assim: eu sou a senhora que ligou para você. Ele disse: eu sou Antônio. Ele olhou para mim e disse assim: esse aqui é meu marido, chama-se Raul. Ele disse: muito prazer, seu Raul. E deu as costas e foi conversar com a minha mulher. E eu fiquei morrendo ali de ansiedade. E a minha esposa disse assim: olhe, a sua mãe mandou uma lembrança para você, e eu conheci um irmão seu lá em Alagoa Grande. E aí ele olhou para ela e disse assim: eu já sei quem é. É o Severino. Eu tenho tanta vontade de ver o Severino. Nossa,
Aí eu não consegui mais dizer nada. Deu um nó na garganta, aquele nó familiar, né, da convivência. Nos abraçamos e eu considerei aquilo ali, depois de 32 anos, um presente que o Chico me deu. Dentre tantos. Quem teve a felicidade de conviver com o Chico, pôde ver como aquele homem era diferente. Sem nenhum fanatismo, porque eu nunca fui fanático. Mas eu fui umas 9 vezes a Uberaba. E numa delas, Chico tinha umas coisas curiosas, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tinha um amigo, um jornalista que estava lá, começamos a bater papo, ele na minha frente, a fila imensa para falar com o Chico, já eram as 3 horas da manhã, aí ele olhou para mim e disse, comentou, não é efeito físico não, aí ele comentou, Chico hoje está sem peruca, porque nesse dia ele veio com aquele famoso bonezinho escuro que ele tinha, xadrez, e disse isso e aquietou-se. E a fila continuou a andar. Daí a pouco, quando chegou a hora, ele na minha frente e observando, né? Quando chegou a hora dele ser atendido, ele olhou para o jornalista, Chico, e disse assim, meu filho, eu queria lhe pedir desculpas, porque hoje eu vim sem peruca. O jornalista olhou para mim, regalou os olhos, como disse, como se fui. Eu digo, eu não falei, não cheguei nem perto. Eu não cheguei nem perto do Chico, como é que tinha sido eu que tinha falado aquilo? E era assim um homem imprevisível. Ele conhecia e sabia tudo o que se passava ao seu redor. Depois eu fui mais uma vez, levei um grupo grande, porque quem conhece Chico, eu sempre gostava de mostrar a outras pessoas. Fui várias vezes. E quando foi no dia, eu estou tentando aqui arrumar o meu computador, porque o computador não obedece a passe. Nas minhas conferências pelo Brasil e pelo mundo, toda vez que meu computador dá um problema, eu digo, tem alguma criança aí? Porque menino é no minuto, ele vai lá e toca ligeirinho e resolve o problema. Agora a gente apanha até, né, Mário Jorge? É uma coisa séria. É porque eu tenho uns slides aqui que eu quero, só para vocês refletirem um pouquinho. Eu vou avançar para a gente falar um pouquinho sobre a nossa humilde e pequena experiência com o Chico. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui a gente já passou. Está chegando, meu filho, está chegando, viu? Chegando. Já vai entrar no ar. Isso. Essa aí foi a primeira vez. Só tem 5 minutos. Mas eu vou correr um pouquinho. Então aqui é a primeira foto que eu tirei na frente da casa dele, em 86, em 89, isso aí foi depois que eu encontrei meu irmão. Um grupo que foi conosco lá da nossa casa, meu cunhado, Salvino, nosso vice-presidente, em 92. Quando foi em janeiro de 2002, eu atendi uma cliente no meu consultório e ela tinha sido atendida por um dentista em Uberaba. E ela estava com abscesso, eu drenei, ela me falou que o dentista tinha medicado ela, e eu disse, a medicação estava muito boa. E de repente, sem saber como, ela me diz assim, eu posso usar o seu telefone? Depois não, ligou, aí eu vi ela falando assim, Eurípides, o doutor disse que a medicação que você passou estava muito boa, papapá. A gente, doutor, o doutor Eurípides quer falar com o senhor. O doutor Eurípides era o filho adotivo do Chico Xavier. E eu vi a voz do doutor Eurípides dizer assim, doutor, eu gostaria que o senhor viesse à minha casa, passar um final de semana comigo e almoçar com meu pai. Eu digo, meu Deus, eu acho que deve ser o último presente que Chico quer nos dar.
Isso foi em janeiro. Nós fomos no dia 28 de março, que era a Semana Santa. Fui eu, minha esposa, Bob Wagner, porque para quem não conhece, é o câmera dos nossos programas Abrindo a Bíblia, e Eliseu, que é um paulista que estava em João Pessoa na época, e Fátima Farias, outra jornalista. Ficamos uns 4 dias na casa do Chico e tivemos a felicidade de comemorar o último aniversário do Chico nesta encarnação. Almoçamos com ele. Foi assim, almoçar eu digo entre aspas, porque junto do Chico a sensação era tão boa que você não conseguia, eu nunca consegui controlar as lágrimas. Sabe aquela sensação agradabilíssima que você não consegue segurar. E quando eu vim de Israel, eu trouxe uma medalhinha e dei para o Chico de presente. No almoço, a medalhinha era Jesus de um lado e Maria do outro. Aí a moça que estava servindo o almoço a ele disse assim: ele está dizendo para o senhor que a medalha está dentro do bolso, está no bolso do lado de dentro. Aí eu digo: por que ele está dizendo isso? Ela disse: é porque aqui teve um padre que viu Chico com uma medalha no bolso de fora e perguntou se ele agora era católico. Aí ele disse que agora ele usa, mas usa do lado de dentro, para o padre não pensar que ele é católico. Por isso que ele estava justificando. Ninguém tinha dito nada, eu não tinha perguntado nada. Então aqui eu e Eliseu, esse aqui é o prêmio mineiro do século. A gente ficou uns dias lá com ele e com Eurípides. Ele mostrou todo aquele acervo do Chico lá dentro da casa dele. À noite fomos assistir o culto na Casa da Prece, e foi uma comemoração muito bonita. Essa é a Fátima Farias, a jornalista lá de João Pessoa, e eu tive a felicidade de poder comemorar com o Chico, beijar-lhe as mãos maravilhosas no último aniversário da sua existência aqui. Foi uma noite para mim inesquecível. Mais uma vez, para variar, para não perder o ritmo, eu gastei uma águazinha lá, porque não há como você, médio sensitivo, num ambiente, numa situação dessa, segurar. Isso aqui ele recebeu, no momento de descontração, recebeu uma comenda do pessoal do Rotary de São Paulo. Tinham muitos jornalistas lá na hora. Foi uma noite realmente de festa. Ele estava feliz. E a jornalista, eu me lembro, perguntou a ele: o senhor tinha algum desejo nesse momento de receber como prêmio do seu aniversário? E Chico só disse uma palavra, um monossílabo: paz. Essa voz ainda ressoa até hoje. Nunca mais esqueci. Foi realmente esse foi o bolinho dele, de 92 anos, vocês estão vendo aqui, ó. Foto dele, acenando Jesus, e ele marcando presença aí, no seu bolo do último aniversário de sua existência no planeta Terra. Aí o jornalista, durante a comemoração, essa moça de rosa que é da Globo, essa aqui é a filha de Humberto Lucena, Lísla, que era muito amiga dele, foi a que eu atendi no consultório, que foi o instrumento do último presente que o Chico nos deu. Isso aqui sou eu, o Padre Miguel e o pastor Neemias Mariem. Para quem não conhece, nós fazíamos seminário sobre reencarnação, mediunidade na Bíblia. Agora, um padre, um pastor e um espírita, dá para entender? Não dá, mas dá. Quando se trata de espiritismo, tudo dá. E isso aqui vocês estão vendo a data 29/6/2002. No dia 30 de junho de 2002, comemorávamos a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, no final da tarde, o Padre Miguel foi fazer um atendimento lá no Centro Espírita de Natal.
dar passe, curar, fazer coisas. Ele já desencarnou também, mas ele recebia o espírito do Frei Fabiano de Cristo. E naquela tarde, ele estava atendendo as pessoas no centro, e ele parou. E aí ele volta, parou uns 30 segundos, já escurecendo. Baixou a cabeça, deu aquele intervalo e voltou e disse assim: o mundo espiritual está em festa. Acaba de entrar na espiritualidade uma grande luz, uma estrela luminosa. Não disse de que se tratava. 10 minutos depois, o celular do companheiro que estava lá chama e atende, e nós ali tivemos a notícia do desencarne de Francisco Cândido Xavier. Ficamos realmente preocupado, triste, porque eu estava em Natal para vir para João Pessoa, para providenciar, e eu não pude ir a Uberaba. Mas pude acompanhar, pudemos todos nós, o Brasil todo, pôde acompanhar a imagem, que só está aparecendo a minha, mas a outra não está aparecendo, que é exatamente o féretro no carro de bombeiro, muita gente acompanhando Chico Xavier. Chegou. E aí eu fiquei preocupado, porque eu gostaria de ter ido render as minhas últimas homenagens ao Chico. Mas Chico tinha muitos fenômenos que aconteceram comigo, Chico, que eu não digo a vocês, porque com menos de que isso já me chamam de obsediado. Então eu vou todo só pensando aqui as coisas mais. Uma semana depois, eu tenho uma espécie de desdobramento, vou ao Uberaba e vejo esse quadro. E antes de ver o quadro, eu vejo o Chico. E eu sabia que ele havia desencarnado. Eu disse: ô Chico, eu fiquei tão triste, eu gostaria de ter vindo render-lhe as minhas últimas homenagens. E Chico disse: meu filho, não se preocupe. Eu vou lhe mostrar uma coisa e você tire suas conclusões. Aí vem o carro de bombeiro desse jeito. Só que eu não estava nessa altura, eu estava sobre o carro de bombeiro, levitando, flutuando, não sei como era. Eu sei que eu estava acima. E eu pude ver o caixão, a urna vindo, sem tampa, descoberto daqui para baixo, o rosto eu não vi. Só que daqui para baixo, meus queridos irmãos, era o corpo de Francisco de Assis. O hábito, o cordão e os pés descalços. Eu digo: meu Deus, será que o Chico é o Francisco de Assis? Teve uma encarnação como Francisco de Assis? Eu nunca narro isso de público, mas trata-se de uma festa de família, de amigos do Chico. Tenho outras e outras revelações, mas até por enquanto eu guardo-as para mim. E aí eu comecei a me lembrar do episódio do cachorro, das formigas, que todos vocês sabem. Que a vizinha ia botar veneno na roseira, que a formiga estava comendo a roseira dela, e botaram veneno, e ela disse: amanhã não amanhece uma, porque eu vou matar tudinho. Chico botou uma cadeira em cima do muro e fez um discurso para as formigas: olha aqui, minhas filhas, vocês vão embora enquanto vocês podem, porque amanhã não vai ficar ninguém aqui. E no dia seguinte não nasceu uma formiga no jardim. A mulher jogou o veneno fora porque não tinha mais formiga. Era uma pessoa assim. Só para encerrar, já vou encerrar, companheiro. Chico terminou a psicografia, ele e Valdo Vieira, cada um numa máquina, batendo sua psicografia, passando a limpo, quando vem um besouro desse noturno e pousa na máquina de Valdo Vieira. Valdo era impaciente, pegou o besouro, jogou na parede. Isso é lugar desse besouro vir parar. O besouro bateu lá, caiu de perna para cima. Mas besouro é como gato, tem 7 vidas, né? Daqui a pouco o besouro deu uma ensaiada, levantou voo de novo e agora na máquina do Chico. Quando bateu, o Chico pegou o besouro, botou na mão. Aí disse assim: besouro, meu filho, meu amigo, venha cá. Eu vou lhe dar um conselho. Eu vou lhe colocar naquele vasculhante ali aberto e você vá para o jardim.
não volte, por favor, você está correndo perigo. Se você voltar de novo para a máquina do Valdo, você vai desencarnar. E o besouro não voltou mais nunca. Então essa é uma das visões que eu acho que Chico quis me mostrar. E pode voltar, meu filho, por favor, lá para... Eu não quero me ver, não. Eu quero que as pessoas vejam o Chico, por favor, só para encerrar. E eu, particularmente, eu me considero humilde, insignificante discípulo do Chico. Para mim é um homem que não é o que ele disse, mas o que ele fez, que é indispensável, um gesto que a gente não pode esquecer, e saber que ele foi realmente, na nível de doutrina, o nosso último e grande mestre. O que você sentiu ouvindo tudo isso? Porque há mensagens que não vêm apenas para informar. Elas vêm para despertar. Severino Celestino nos convida a olhar para Chico Xavier com outros olhos. Não os olhos da admiração, mas os olhos da responsabilidade. Afinal, se Chico foi mesmo quem pensamos, ou melhor, quem não ousamos imaginar, então o Espiritismo não é apenas uma doutrina, é um chamado urgente. Um chamado para viver com pureza, humildade e serviço. Para ser, como Chico foi, um evangelho vivo. Talvez ele tenha sido mesmo Francisco de Assis. Talvez não. Mas a verdade é que seu legado carrega a luz de muitos séculos. E se hoje essa luz chegou até você, o que você vai fazer com ela? A missão ainda não acabou. Na verdade, ela mal começou. Compartilhe esta mensagem com quem precisa se lembrar de quem realmente somos. Espíritos eternos em missão. Se inscreva, deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E nunca se esqueça. O bem que você fizer hoje pode ser o seu refúgio amanhã.